Oi, gente! A gente está aqui hoje, né? De volta ao canal, finalmente. Estamos muito felizes por isso, por estar voltando a fazer vídeos para o canal. E hoje o vídeo é sobre hiperconvívio na quarentena. E não é o único motivo da gente estar feliz, não. Hoje a gente tem uma presença muito especial, que é com a psicóloga clínica Débora Maranhão. E a gente tem muitas perguntas. Sim. Então, Débora, para a gente começar um pouquinho a falar sobre isso, eu queria entender um pouco porque nesse momento de quarentena a gente viu muitos casais se separando, muitos casais que não estão sabendo lidar com o hiperconvívio, né? Com o tempo, muitos casais foram morar juntos por causa da quarentena também, né? Um estava lá na casa do outro, acabou ficando e nunca mais saiu. E como é que a gente pode lidar com esse hiperconvívio? Como é que essas pessoas podem lidar com isso da melhor forma possível? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, então, boa tarde para todo mundo. Então, meninas, o que aconteceu foi o seguinte: a quarentena, ela, embora a gente já tivesse ouvido, né, que em outros países estava havendo quarentena, parece que aqui, né, especificamente aqui no nosso país, a ficha só caiu quando realmente há quarentena. Até então ninguém se programou para isso, né? Nem emocionalmente, nem em N aspectos, né, com relação a trabalho, finanças e tal. A situação por si só, ela já é extremamente estressante, né? Ela te coloca, primeiro, né, diante de um conteúdo que é seu, né? Medo, ameaça, insegurança, seja ela por questões de se contaminar ou não, seja ela por questões financeiras, né? Então, isso já aflora uma série de coisas que a gente tem na gente. Agregado a isso, tem o fato de que o convívio excessivo, que não é uma coisa habitual, né? Obviamente, devem haver aí exceções e que casais ficam, né, com um convívio muito intenso. Mas com liberdade cerceada, ameaça de vida e tudo isso que a quarentena trouxe é uma novidade para praticamente todos nós. Então, é uma situação atípica. E essa é a primeira coisa que qualquer pessoa tem que ter muito clara na sua cabeça. Isso é uma situação atípica. É atípica para mim, é atípica para você, é atípica para o seu namorado, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para todo mundo. Então, se a gente já sabe, já tem isso muito claro dentro da gente, que é uma situação atípica, a gente tende a ser mais tolerante com o outro, até porque o outro está passando pela mesma coisa que eu. Então, isso é uma coisa que não pode ser esquecido. Tá ruim para você? Para ele também tá. Você tá passando por isso? Ele também. Então, assim, cada um, obviamente, vai transpor essa situação de forma mais positiva ou mais negativa, dependendo dos seus conteúdos internos. Mas fácil não é para ninguém. Essa é a verdade. Né? Então, especificamente ao que você, né, perguntou, o que acontece? Muitos casais, vou começar pelos casais que foram juntados, né? Os casais pandêmicos aí que se casaram, entre aspas, à revelia por conta da quarentena. É complicado porque muitas vezes você pode até ficar bem sucedido nisso, mas muitas vezes esse casamento, entre aspas, ele acontece de uma forma impositiva. Se eu não vir a minha namorada todos os dias, eu não vou poder vê-la, porque ela tem contato com a família, enfim. Então, é quase que assim, uma escolha obrigatória, uma escolha de Sofia. Agora, ou você vai ver 4 meses, ou você não vai ver 4 meses. Você escolhe e pode acabar sendo prematura, né? Exatamente. Muitas vezes é prematuro porque não foi uma escolha assim pensada. A gente pensou, pô, acho que já dá pra gente viver junto, vamos viver junto. Não, eu tô vivendo com ele porque eu sei que eu não vou tê-lo se eu não tiver todos os dias com ele, eu não terei. Então eu opto por esse excesso, né, em detrimento da ausência total, né? Então assim, é uma imposição. E tudo que é imposto, ele muitas vezes, as imposições, elas atropelam etapas. Então às vezes você pode não estar preparado para isso. Né? Como tornar essa convivência melhor, né? Aí não só pelos casais que ficaram juntos por imposição da quarentena ou por vontade própria, quem já era casado antes e tal, qual é a melhor forma da gente estar fazendo isso?
primeiro e sempre é entender que a situação é passageira, atípica e que o outro está passando igual. E segundo, tentar trazer primeiro esse entendimento e tentar manter uma coisa que muita gente está perdendo nessa quarentena: privacidade. Tem que manter a privacidade. A gente não aguenta. Somos seres sociáveis por natureza, o ser humano é um ser sociável. A gente precisa do convívio do outro, precisa do contato. Por isso que mesmo você estando morando com teu pai, com a tua mãe, você sente falta dos seus amigos. Você sente falta de falar um oi pro cara da padaria, porque somos seres sociais. Mas ainda assim, a gente precisa ter um momento nosso com a gente mesmo, sabe? Um momento de privacidade, onde eu quero ver alguma coisa que eu não quero que ninguém veja o que eu tô vendo. Eu quero simplesmente quero ficar sozinha. E esse momento a gente tinha. Porque aí você tá no seu deslocamento de trabalho, tu tá sozinha, né? Você tá na tua academia, você tá sozinha. Então, assim, agora não. Agora você sai do quarto e se depara com o ser na sala. Você sai da sala e se depara com o ser na cozinha. Você sai da cozinha e a pessoa no banheiro. Então, você fala assim, caçamba, quando, né? E isso fica muito sufocante para muita gente. Fala, cara, eu quero ficar sozinha. Aí você quer que a pessoa dê uma volta? Não pode. Porque se ela der uma volta, como é que vai ser quando ela voltar? Vai te contaminar? Então, isso é infernal. Porque isso mexe com vários desejos nossos, né? Eu quero ficar sozinha, mas eu não posso ficar sozinha. Porque se eu ficar sozinha, eu vou gerar um outro problema muito maior. Então, são muitos conteúdos para a gente estar metabolizando, né, assim, simultaneamente. Por isso é tão estressante. Uns Não sei se eu mais respondi que essa outros, pergunta. né, Débora? Assim, Sem dúvida. tem Sem gente dúvida. que não tem tanta essa coisa de gostar de ficar sozinho. Tem gente que mais, tem gente que menos, eu digo, né? Exatamente. Tem individuais mesmo, e aí talvez sofrem mais. Sim, Brenda. Inclusive tem gente que tá com a vida literalmente em suspenso. Sabe? Em suspenso mesmo. Parei minha vida, esperando a quarentena acabar. Então, diante disso tudo, né, Débora, quais são as estratégias que os casais e as famílias também, né, porque é muito importante isso, pai, mãe, filho, irmão, que estratégias, assim, podem ser usadas para a gente se sentir melhor, para amenizar esse reflexo desse hiperconvívio, né? O que pode ser feito? Então, para mitigar isso, a questão da preservação da privacidade. Seja para criança, seja para adulto, seja para casal, pai e mãe. Isso é fundamental. Porque, como é que vai ter privacidade dentro do apartamento? Então, aí vai depender da geografia de cada habitar. Mas, assim, digamos que cada pessoa tem o seu quarto, é importante que ela entre no quarto, feche a porta e fale, agora eu vou ficar um pouco sozinha. São estratégias que têm que ser conversadas, porque como está todo mundo mais sensibilizado, algumas estratégias podem soar para o parceiro como, não gosta mais de mim, ou tá de saco cheio de mim, e você gerar uma outra crise até. Então tem que ser conversado, olha só, não tem nada a ver com gostar ou não gostar. Assim, eu estou me sentindo um pouco sufocada, estou precisando ficar um pouco sozinha. Não tem que fazer tudo junto o tempo todo. Então é entender que o fato de a gente estar em quarentena, e é engraçado, porque algumas pessoas, elas entendem esse momento, né? É um momento para ressignificar, sim. É um momento para conviver com a família. E acham que isso significa o tempo cronológico, estar junto, né? Da hora que acorda, da hora que dorme, porque isso nunca foi vivido antes. E que isso é uma expressão do amor. Não é, gente. O que é uma expressão de amor é qualidade. Quantidade nunca foi quantitativo de nada. A qualidade, sim. Então, não adianta eu passar de 9 da manhã às 11 da noite grudada com meu marido e tá louca sonhando com essa quarentena acabar. Então, assim, tem que ter um momento de falar, não, pô, agora vai lá, vai fazer as tuas coisas no teu quarto. Digo se a pessoa não tiver compromisso de trabalho, né? Eu vou ficar um pouquinho aqui, eu vou ver uma série sozinha. Você não ter o seu único momento de privacidade ser o chuveiro, porque às vezes nem o chuveiro, né? Eu vejo, assim, pacientes falando pra mim, pô, Débora, tu no banheiro, a pessoa entra. Estou tomando banho. Eu não consigo mais tomar banho sozinha. É filho que entra. Entendeu? Então, tranca a porta, fala, gente, agora é a hora de eu estar no banheiro, eu vou estar sozinha no banheiro. Então, assim, a manutenção da privacidade é uma coisa fundamental. E para isso tem que ser conversado. Você tem que expor para as pessoas do seu convívio que é necessário não só para você, isso não é só uma necessidade sua, mas que de todos. Em última instância, é uma necessidade. Até o ser mais sociável do mundo, até o bebê que precisa do calor da mãe, ele também precisa ter um tempo sozinho.
Então, assim, isso é o primeiro ponto. Outra estratégia interessante é cada um com os seus afazeres, se houver espaço na residência, cada um no seu quarto, né? Cada um fazendo o seu trabalho, e ter um momento de junção, porque o que a gente percebe também é que algumas famílias utilizam como estratégia a separação de corpos total. Então, eu acordo, eu me enfio no meu quarto, meu marido se enfia no outro quarto que é o escritório, minha filha se enfia no outro quarto para estudar, e a gente não se vê. Cada um come no momento. Então, assim, também não é assim, nem tanto, nem tão pouco, né? É a gente assim, tá, vamos arrumar um momento? Pô, a gente nunca consegue almoçar juntos numa segunda. Então, assim, 12:30, vamos todos almoçar juntos. Então, aquele momento a gente vai ter de qualidade, vai assistir um programa juntos. Posteriormente, cada um vai para o seu espaço, cada um fica no seu espaço. E uma outra estratégia também, que é bem interessante para N aspectos da relação, diga-se de passagem, é a divisão de tarefa. Né? Então, assim, agora algumas pessoas estão chamando, né, os seus funcionários de volta. Não vou julgar se está certo ou se está errado, cada um sabe do seu. Mas, assim, se isso ainda não for uma opção, para quem tem filho, e todo mundo tem casa, todo mundo tem sujeira, né? Então, assim, mas eu que lavava a louça porque eu trabalhava mais tempo, ou trabalhava menos tempo. Não, é divisão de tarefa. Vai fazer a faxina junto. Eu fico a cargo do banheiro X, você do banheiro Y, eu limpo o chão, você varre. Então, assim, dividir, mostrar que, para que ninguém tenha a sensação de sobrecarga, entendeu? Pô, eu que fico com os filhos, eu que limpo a casa, eu que continuo trabalhando. Então, eu percebo que muitas mulheres, né, especialmente as mulheres, até porque a gente, infelizmente, vive, né, um machismo estrutural, faz parte da nossa sociedade. Então, onde, na grande maioria das residências, a mulher fica a cargo de todas as funções domésticas e também dos cuidados com as crianças, é conversar. Tá, normalmente é assim, mas agora estou trabalhando, estou tendo que limpar a casa, estou tendo que cuidar da criança. Vamos dividir isso aqui? Então, é chegar junto, é dividir as tarefas, de novo entender que tá ruim para mim, tá ruim para ele também. Então, vamos dividir, vamos fazer a limpeza juntos, né? Para você não cobrar, pô, a louça tá suja. Mas eu não tive tempo. Porque tá havendo muito conflito, sabe? Maridos reclamando que a louça tá suja, a mulher não tem tempo e o cara também não faz nada. Então, é entender que nesse momento é um momento, inclusive, de rever coisas que a gente já tinha definido na relação, mas que nesse momento atípico precisam ser revistas. E quem sabe até revistas posteriormente, né? Depois da quarentena, por que não? Brenda, você estava certa, Brenda. Eu ri de você, Brenda. Eu ri de você também. Fazer faxina junto é bom. Essa divisão, essa faxina. É claro, gente, faxina não é uma coisa, né? É um momento complicado, chato, muita coisa para fazer. Ainda mais agora que as pessoas estão ficando mais tempo em casa, mais sujeira, né? Muito mais. Mas a Brenda estava certa. Pode ser um momento bacana para o casal. Quer dizer, não vou afirmar que bacana, mas pode ser uma estratégia aí, Brenda, viu? Tá vendo, gente? Tá vendo? Mas o momento é bacana justamente porque é parceria. Pois é, parceria. A ideia cerne disso, gente, é parceria. Todo mundo se sente melhor quando sabe que a outra pessoa tá ali junto. Entendeu? Então, assim, faxinar pode não ser legal, mas a atitude de saber que a pessoa vai te apoiar naquilo ali, que você não tá sozinha, isso remete até ao nível macro, né? Pô, não tô sozinha mesmo, não tô sozinha na faxina, não tô sozinha na quarentena, não tô sozinha na vida. Então, esperança. Isso pode até, quem sabe, melhorar os relacionamentos no futuro, porque se você desestrutura o que já estava estruturado para uma coisa, a princípio, que pode ser melhor para o futuro do casal, isso pode até ser um plus nesse relacionamento, né? Sim, claro. Então, Débora, que na verdade, bom, você já falou da faxina, né? E eu fiquei super feliz porque eu já tinha sacado que a faxina é uma coisa legal de se compartilhar. Porque eu acho que, além de tudo, eu acho que a faxina é uma atividade que desestressa também. Porque é uma atividade que você joga uma energia ali. E no final é prazeroso você ver a casa, o resultado é prazeroso, né? Quem é que não gosta de ver a casa limpa? Enfim, eu acho que tem tudo isso também, assim, que ajuda, né? Sim. E aí eu queria te fazer uma pergunta. A Drica falou que nem ela estava se aguentando. Imagino, difícil mesmo. Mas então, como que o outro vai aguentar a gente se nem a gente está se aguentando? Quer dizer, é uma coisa sobre
essa tolerância que você falou. Como que a gente consegue cultivar essa tolerância, essa paciência? Tem alguns macetes, assim, para a gente se tornar mais tolerante com a gente e com o outro? Rivotril! Brincadeira. Não deixa de ser uma opção, né? O Rivotril é uma opção desde que seja prescrito pelo psiquiatra e desde que ele também seja, né, ministrado com responsabilidade. Eu vejo algumas pessoas que fazem o seguinte, assim, meu marido, né, meu namorado toma Rivotril. Hoje eu tô super estressada, vou tomar uma gotinha. Não é assim, gente. Foi prescrita a quantidade para fulano, não para você. Então, isso é uma coisa que é individual, isso é uma coisa que é séria, é prescrita, respeitando a individualidade daquela pessoa. Então, não é uma coisa para eu tô com cólica, amiga, toma um Troveran. Não é isso, entendeu? Não é. Uma amiga você pode indicar um Troveran, assim, mas você não pode indicar um Rivotril. Toma 8 gotinhas, então dorme rapidinho. Dorme, pode ser que nunca mais levante, mas dorme. Vai dormir, garanto. Né? Mas, assim, outras coisas podem ser geradas também em função disso, né? Você não sabe se a pessoa está tomando uma outra medicação, se a pessoa ingere álcool, qual é a tolerância daquele corpo. Então, assim, não é brincadeira. E as pessoas estão brincando com os psicotrópicos agora na quarentena e muito. Imagino. Débora, mas isso chega num outro ponto também, né? Que muitas pessoas estão em crise nesse momento, tendo crises de ansiedade, tendo crises com elas mesmas, né? Crises da própria vida, princípio de ansiedade, de pânico, etc. Como a gente lida também com essa crise do outro? Tanto aquele que mora junto com a gente, que a gente, enfim, tem que lidar de alguma forma porque está ali do lado, quanto aqueles amigos que às vezes ligam, às vezes mandam uma mensagem e falam, cara, tô aqui sozinho e tô com muita crise de ansiedade, tô em crise com a minha vida, tô em crise com esse momento. Como é que a gente pode ajudar o outro? Bom, então, primeira coisa é se lembrar sempre de que esse momento, né, é um momento passageiro, atípico, né, e que todo mundo está muito fragilizado. Algumas demandas das pessoas, né, você falou aí de crise de ansiedade. Se já há uma predisposição a esse tipo de problema, de questão, agora na quarentena ficou muito evidenciado, sabe? As pessoas estão, não só por elas estarem em contato consigo mesmo durante muito tempo, né? E muita gente não consegue. Isso, eu acho que isso ficou muito evidente. As pessoas não conseguem ficar com elas mesmas durante muito tempo, né? Porque você começa a entrar em contato com determinados conteúdos que quem faz tratamento psicoterápico entra, mas entra por opção, né? E na quarentena acabou que nós fomos submetidos a esse tipo de coisa, até pelo excesso de tempo. É engraçado, né? Eu vejo gente falando, mas eu não tenho tempo para nada. Sim, não tem tempo por uma falta. Às vezes, enfim, pega muita coisa justamente para poder não ter esse contato, não é o seu caso, mas não ter esse contato consigo mesmo. Mas o fato de você ter esse contato começa a aflorar muita coisa. Então, se você tem uma predisposição, por exemplo, ao toque, agora, então, que a gente tem que ficar preocupado com limpeza de maçaneta, não pode botar a mão no elevador, não pode botar a mão não sei aonde. Então, assim, isso é muito... Vou te dar meu telefone depois, tá? Aí, então, eu percebo que isso aflora demais. A pessoa que já tem essa tendência vai ficar pior. Aí ela começa a demandar um amigo, né? Um amigo que tá com crise. O que tem acontecido, assim, vejo vários pacientes falando, porque fulano tá me sobrecarregando, amigo X tá me sobrecarregando. Então, é óbvio que se você não é profissional da área da saúde mental, dificilmente você vai perceber quando isso é uma patologia, né? Tá fugindo aos limites, entre muitas aspas, da normalidade ou não. Dá o suporte que você pode dar, né? A gente só pode dar o que a gente tem, né? Se você não tá no bom dia, você fala, cara, olha só, desculpa, mas eu também não tô bem. Hoje eu não tenho como te dar suporte porque eu não tô bem. A gente tem que se priorizar sempre, mas nesse momento, assim, é crucial isso. Eu não tô bem, eu não posso dar suporte pro outro. E falar isso numa boa, né? E, sei lá, tentar distrair, ouvir, né? Às vezes você só quer falar.
né? Às vezes você tá com aquele conteúdo mental ali preso e você vai e pensa, repensa e fica rememorando certas coisas. E quando você põe para fora, seja para um amigo, não precisa ser uma escuta técnica, e você fala isso para um amigo, aquilo apazigua, mitiga aquela ansiedade naquele momento. Mas se for uma coisa recorrente, com crise de ansiedade mesmo, com tudo que caracteriza a crise, né? Taquicardia, respiração, hiperventilação, essas coisas, aí é aconselhável buscar uma ajuda técnica, sim. E houve também um aumento exponencial no número de procura por tratamento de saúde mental, seja psicoterápico e psiquiátrico agora, durante a quarentena, por conta disso que eu falei também. Mas eu acho que vale a pena, quando a Tori voltar, a gente também tocar nesse ponto, de dica, talvez, para quem esteja passando por isso sozinho em casa, né? Claro. Contato. Virtual, no caso, que é o que é possível, né? Contato. Então, o que eu percebo é que muitas pessoas se envergonham de estarem sentindo-se dessa maneira e aí ficam mais reclusas ainda. Entram na sua concha, sabe? E fecha. E isso só se agrava. Então, se porventura você perceber que alguém está lidando mal ou que se alguém que estiver lidando muito mal com isso estiver nos ouvindo, busque ajuda. Não necessariamente profissional, ou porque não quer, ou por falta de recurso, ou independente do motivo. Busca um parente, busca um amigo, conversa sobre isso, divide, sabe? Dividir é a palavra-chave. Assim como a Brenda estava falando no negócio da faxina, o dividir, né, como eu falei anteriormente, o dividir é você saber que você não está sozinho. E você não está sozinho nessa. Está todo mundo no mesmo barco. Uns, né, num transatlântico, outros numa canoa, mas está todo mundo no barco, né? Uns estão naufragando, outros estão melhor, mas está todo mundo... No mesmo mar, a ideia é que todo mundo está no mesmo lugar. Hoje eu sou muito mais demandada do que eu era demandada antes da pandemia, porque tem paciente no meio do dia que fala: Débora, por favor, precisava falar com você rapidinho, pode ser? Ou por mensagem, ou posso te ligar? Né? Profissionais de saúde, pacientes meus são médicos, mandam mensagem: preciso falar com você agora. Assim, aí a pessoa vai, fala, desabafa, né? Relata aquele momento, a gente conversa, apazigua aquela ansiedade, a pessoa volta para o espaço dela. Então, falar é muito importante, falar é crucial. Também, só para a gente fechar sobre possíveis soluções, voltando à história da Drica que não se aguenta e como que a gente pode ser tolerante com a gente mesmo e com o outro, sem recorrer às drogas, né? Tanto lícitas como ilícitas, você mesmo falou. Houve também o aumento do consumo de álcool, né? Aumentou o consumo de álcool, né? Enfim. Como que existem estratégias ou outros meios, tipo, sei lá, a gente parar de ver notícia ruim, como que a gente se torna mais tolerante, menos ansioso? Sim. Agora, não falando só de hiperconvivência, né, mas de uma maneira um pouco mais... né? Sim. Muito interessante essa pergunta, Brenda, porque isso é uma coisa que nos alimenta negativamente, o excesso de notícias, né? Existem pessoas que elas estão conectadas ao WhatsApp, que a gente sabe que existem notícias sem embasamento científico, né? Hoje está em voga, né, o termo fake news. Então, acerca do vírus, então, nossa, é uma enxurrada de áudio de médico de não sei da onde, que falou, que não disse, que o médico nem existe, enfim. Existem pessoas que perdem o seu tempo criando essas notícias, criando esses áudios. Aí eu não vou entrar no mérito do porquê, né, do ser humano perder o tempo fazendo isso, mas existe. E a gente acaba num afã, né? Eu vejo, por exemplo, muita notícia de cura, né? E a gente, num afã de querer realmente que essa cura chegue, começa a propagar, né, numa velocidade viral, literalmente viral, essa mensagem para todo mundo. E, na verdade, nem vê que não tem embasamento, enfim. Então, voltando à sua pergunta, o que a gente pode fazer? Se desconectar um pouco disso, né? Tem gente que fica no noticiário, nesses canais, né? Não vou fazer propaganda do canal, fica no noticiário de manhã até a noite e só mudam os âncoras e os convidados. A notícia é a mesma, porque em 12 horas nada vai mudar, exceto o número de mortes. Então, assim... E aquilo ali vai te consumindo porque é algo que é o quê? É uma variável completamente independente, alheia a você, alheia a sua vontade, está acontecendo. Então, assim, é óbvio que eu não estou aqui pregando para que a gente fique, né,
Uma bolha, né? Completamente anestesiado e vamos esquecer de tudo, não quero ficar alienada de tudo. Não é isso. Mas é escolher o momento do dia para ter aquela notícia. Sabe? Um momento que eu tô bem, sabe? Eu vou ver o que tá acontecendo. Vi, ok. Não vou ver jornal de manhã, de tarde, de noite. Eu vou ver 1 hora do dia só e pronto. Isso vai amenizar a ansiedade, porque isso vai o quê? Vai te deixar, vai te permitir se conectar com outras realidades que estejam acontecendo no seu microcosmos, que não só a doença. Senão você fica o dia inteiro pensando em coronavírus e Covid-19. Você não pensa em outra coisa na sua vida. Ou crise. Então, assim, 1 hora do dia, eu vi o jornal na hora do almoço é desaconselhável, tá, gente? Vê fora da alimentação, vê num outro momento. Mas, assim, veja, esteja ciente do que está acontecendo, até para você se munir de informação para poder se proteger. Mas, fora isso, não precisa ficar vendo, revendo, pensando, repensando, porque isso começa a remeter a doença, a medo de morrer, a medo de doença, enfim. E aí, eu digo por mim, e aí você começa, eu melhorei muito, eu me acalmei muito depois que eu parei de ficar o tempo inteiro no celular, vendo tudo sobre coronavírus, porque aí você começa também a associar com outras coisas, né? Porque é um medo de morrer, né? E aí a cabeça já começa que você pode morrer disso, que você pode morrer aquilo, aí aparece qualquer coisa em você potencializa aquilo, e isso só serve realmente para pirar. Eu falo por mim, a hora que eu larguei o telefone, parei de UOL Notícias Globo, tô falando aqui os canais, enfim, de acessar canais de notícias, né? Gente, como dá um alívio, você começa a focar e até você produz mais. Você consegue outro foco, outro direção. Você vai para outro universo. Tudo gira em torno de focar, gente. Total, né? A sua vida pode ficar em suspenso e a sua vida pode ser produtiva. Isso em última instância, a nossa escolha. É a nossa escolha. Eu escolho se o meu dia vai prestar para alguma coisa ou não. E a gente não pode se cobrar por ter, um dia eu tô mais down e tal, tô mais triste, tá? Curte aquilo ali, se conecta com aquilo ali, se conecta com você, não se cobra, eu tenho que estar produtiva, eu tenho que malhar 7 vezes por semana porque eu tenho que estar... Não, sabe? A gente tem que ser generoso com a gente tem que se tratar com amor, com respeito. E eu vejo que as pessoas ou estão numa cobrança para super produzir ou uma cobrança porque eu não produzo nada. Não precisa. Entre o branco e o preto tem um monte de tons de cinza. Não tem que generalizar, não tem que polarizar, já tá tudo. Agora a moda é polarizar, né? Polariza-se tudo hoje em dia. Não precisa ser assim. O caminho não é esse, né? Eu queria fazer mais uma pergunta. Pode fazer. É porque realmente, assim, é sobre a hiperconvivência, né? E como você falou essa coisa da tolerância, assim, eu lembrei de vários casais de amigos que estão se separando. E aí, assim, na maioria dos casos, era uma coisa já de antes, entendeu? Uma coisa que a relação já não estava boa. Sim. E aí entrou na hiperconvivência e ficou mais esquisito ainda. E aí a minha pergunta porque você falou, a gente tem que ter consciência que é um momento atípico e tudo mais. Mas a minha pergunta de repente a gente está ali, você está ali com o seu parceiro, né, na quarentena, convivendo, hiperconvivendo, e de repente você começa a notar coisas que você nunca tinha notado. Tipo, caramba, esse cara é mais agressivo, é mais violento do que eu imaginava. Ou tipo, cara, essa pessoa é muito mais fria do que eu imaginava, não tá nem aí pro que eu tô passando, das minhas crises de ansiedade, enfim. Como que a gente tem esse discernimento do tipo, cara, eu preciso ser mais tolerante porque essa pessoa também tá com dificuldade, ou não, essa pessoa realmente é outra. Eu nunca conheci. Ih, caraca. O vídeo deu um bug aí. Brenda! Travou. Tem um clique, assim. Ela nem percebeu que ela travou e ela travou. continuou. Você travou, ficou assim. O que vocês acham da gente abordar um tema que eu acho fundamental e que realmente eu vou comentar aqui agora quando ela falou, eu percebi que meu parceiro é mais violento. Houve um aumento exponencial no número de violência doméstica, né? Feminicídio, então, assim, é importante a gente colocar, obviamente eu não vou me aprofundar nisso porque o tema não é esse,
mas colocar que houve um aumento, sim, e que, gente, com relação à violência doméstica, não há flexibilização. Se alguma coisa na vida a gente tem que polarizar isso, não tem como flexibilizar a violência doméstica. Porque a gente sabe que é um curso, é um processo que começa e termina no caixão. Então, assim, é o único caso que, se tiver, né, vias de fato, precisa ser denunciado. Né? É claro que cada caso é um caso, é claro, mas assim, isso não é brincadeira. E assim, tudo é muito banalizado. Então, eu acho que a gente poderia fazer um adendo para se alguma mulher que está sofrendo esse tipo de coisa. Porque aí, gente, o julgamento... É óbvio que quando há vias de fato, não tem julgamento. Fato é fato, né? E não existe, né, relativizar fato. Fato é fato. Então, se o cara bateu, bateu e ponto final. Mas, assim, para a pessoa ficar até alerta a essa conduta, como a Brenda falou. Eu percebo que o cara é um pouco mais agressivo, que é insensível, sabe? Se perceber algo assim, fica alerta. Não precisa exato, terminar agora. A gente Não. fica nessa da tolerância, sei lá, só pra gente... Não exagerar na tolerância também, né? Não exagerar. Exatamente. Não exagerar na tolerância nisso que você pontuou. Agora, no caso de violência física, via de fato, não tem nem o que pensar. Não dá para fingir que não está acontecendo. Porque a gente tem uma tendência a fingir que não está acontecendo um monte de coisa. Tem coisas que a gente não está preparado para enxergar. Né? Eu não quero enxergar aqui, meu namorado é isso, aquilo, porque eu não quero terminar ainda mais na quarentena. Eu achei muito legal a ação que a Magalu fez de você poder fingir que você está fazendo compras e você ter um muito legal lá de comunicação. Eu, particularmente, não gostei. Não gostou? Por quê? Eu acho que você vai... Não gostei do que eu vou falar agora. Tá. Do X vermelho. Você imagina eu ter que pegar na farmácia um batom vermelho, fazer um X na minha mão, mostrar pra pessoa. Depois eu vou enfiar aquela mão suja onde? É mesmo. Eu vou limpar na calça? Pensado nisso. E é um negócio que chama muito atenção, né? Ainda mais um batom. Aí fala, não, você pode pegar um esmalte. Aí você vê, seu marido tá ali atrás de você, já tá divulgado em Deus de todo mundo essa porcaria desse X. Nossa, eu não sabia. A sessão de esmalte, pega um esmalte vermelho. Gente, abusador é controlador por natureza. Ele vai atrás de você. Então, se você tiver que fazer um gesto assim, qualquer coisa, né? Obviamente mais discreta do que eu, tô sendo, né, expressiva para poder marcar bem o gesto, como é em outros países, aí tudo bem. Como é que eu vou fazer um X vermelho na mão, gente? Onde eu vou enfiar essa mão depois? Então, outro comercial também que roda, circula muito na rede, é um que você escreve alguma coisa, faz um sinal, para você estar numa call aqui como nós estamos. Aí a Drica vai e faz um sinal para mim, e aí eu pego e sei que ela está sendo agredida. Eu não me lembro qual é o sinal exatamente. E eu acho que é internacional essa campanha. Mas é muito mais discreto. Eu não preciso ir à farmácia. A história da farmácia é muito interessante. Se houvesse uma maneira mais discreta da pessoa se expor, né? Vou terminar então, vou fazer a última pergunta. À vontade. Então, porque a gente fez uma live, né? E a Brenda falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela estava comentando como que casais, principalmente assim, né, que estão vivendo juntos 24 horas com hiperconvívio, muitas vezes as pessoas do casal se sentem sozinhas. E que com essa coisa de estar sempre junto, também tem aquela sensação meio da falta do papo, e às vezes a falta do papo vai gerando também, às vezes, uma falta de carinho, uma falta de cuidado com o outro, a pessoa meio que vai se acostumando demais a estar com a pessoa e deixando de ter alguns cuidados maiores, assim. Como é que você vê isso? Então, quando a oferta é demais, a gente desdenha, né? Isso é do ser humano. Né? Tudo que você tem ali à sua disposição perde a graça da conquista, não tem muito esforço, tá ali. Então, o que acontece? Quando você namora e aí você sabe que você só vê aquela pessoa no final de semana, então você, naquele final de semana, você se arruma, naquele final de semana você se prepara para aquele evento, né? Que não é uma coisa corriqueira, é uma coisa de vai acontecer, é um prazer tardio, não é uma coisa que eu tenho à minha disposição o tempo todo. Então, quando você tem alguém à sua disposição o tempo todo, você perde um pouco disso, né? Tá ali,
que eu vou ficar, né, me arrumando ou de repente até sendo um pouco mais cuidadosa? Acaba que vai caindo um pouco na rotina. Quantidade não significa qualidade. Então, assim, quando você tem quantidade demais, acaba que, se você fica o tempo todo ali com a pessoa, além dessa falta de cuidado que a gente falou, começa a perder um pouco de qualidade também. Porque é uma situação que geralmente está sendo imposta para você. Você não está acostumado a ficar com aquela pessoa, você não está com aquela pessoa o tempo todo porque você quer. Não é escolha. Eu estou sendo submetida àquilo. Entre aspas, a revelia. Eu não queria estar o tempo todo com ela. Então, chega um momento que já não tem mais assunto. Né? E aí que está, no início, nos bastidores, quando a gente estava conversando sobre silêncio, e aí que vem essa questão. As pessoas, nós, né, não estamos acostumados ao silêncio. Silêncio pra gente é o quê? Então, você está num grupo de amigos, daí alguém fica silenciado, né? Silencia todo mundo. Aí o último que fala, pô, devo ter falado alguma coisa errada, né? Falei uma besteira. Ou tô me achando, tá entediante esse encontro porque a gente ficou 30 segundos sem falar, né? Levando em conta... Ih, agora Sumiu. Foi a Drica. Que desapareceu. Eu acho que tá tendo um negócio aí com as internet. Então, o que eu percebo também, vem muito essa demanda de paciente reclamando para mim, mas aí a gente fica em silêncio, a gente não sabe o que dizer. Porque, gente, olha só, é uma relação que vocês se encontravam no final de semana. Ou que vocês se encontravam na hora do almoço, na hora do café e na hora da janta. Agora vocês ficam 24 horas por dia. Você não está saindo de casa. Então você não tem o que contar. O que eu vou contar? Eu estava aqui, eu saí da cozinha para trabalhar no quarto, não me aconteceu nada nesse ínterim, não quebrei o pé, não caí. Então não tenho o que contar. Então, assim, a própria vida, né? Você vai ficar contando o quê? Sobre seus sentimentos internos, você vai ficar falando o quê? De notícia. E às vezes o outro não quer ouvir a notícia porque ele também assistiu com você, ele estava sentado contigo. Então, você acaba carecendo o assunto por conta disso. Se eu não tenho uma vida social, se eu tenho a minha vida privada também, não estou saindo, vai faltar diálogo naturalmente. Né? É óbvio que existem suas exceções, aí devem ter casais que têm uma troca intelectual absurda, que tem assunto infinito, mas a grande maioria não funciona dessa forma. Então, mas aí que não tem nenhum problema no silêncio. Isso não significa falta de interesse, não significa falta de amor, não significa que eu não estou mais aguentando estar com você, significa só que naquele momento ou eu não estou a fim de falar, ou eu realmente não tenho nada a dizer. E daí? Isso não é um problema. E talvez, Débora, usar esse momento para, de repente, tentar descobrir outras afinidades que você tem com a pessoa, né? Tipo assim, então, já que faltou assunto, vamos cozinhar juntos, vamos assistir uma série juntos e a gente conversa sobre a série depois. Sim. Começar... Claro, não tem nenhum problema no silêncio, eu acho que a gente tem que acabar com essa, né, com essa coisa do silêncio que sempre... que sempre existiu, né? Mas também pode ser um momento, aproveitar esse silêncio também para ressignificar, pensar em outras afinidades assim que você tem com a pessoa, né? Já que é uma hiperconvívio. Então, basicamente, como sugestão, né, Débora, que a gente tem para os casais que estão hiperconvivendo, a gente poderia falar essa questão da aceitação do momento de silêncio, né? Se escutarem. De se escutarem. Acho que é isso. Diálogo, gente, é o que falta. Diálogo. As pessoas não falam, as pessoas não gostam de se conectar, as pessoas receiam falar as coisas por vergonha, enfim, por não quererem se conectar com aquilo. E diálogo, assim, se existe uma palavra mágica, é diálogo. Não existe relacionamento sem diálogo. Não existe. Eu leio, não lê mente, ninguém lê mente, eu não leio mente. Entendeu? Ninguém lê mente. A gente pode até fazer uma leitura corporal, mas exatamente, a leitura corporal existe, mas assim, diálogo é a base de tudo. Conversando tem uma máxima, né, que fala, conversando a gente se entende. Isso é a verdade mais absoluta que tem. Se você conversa, você entende. Você não fica conjecturando acerca do que tem na cabeça do outro. Pergunta o que está acontecendo, o que tem aí dentro. Ouça, né? Ouça e fale mais, dialogue. E esteja disponível a se abrir também, né? Estar disponível a se abrir. Eu vejo que é uma grande dificuldade. As pessoas vão entulhando coisa que elas nem percebem, né? Assim, não. E elas não As pessoas não se entregam. A verdade é que o que essa quarentena também, esse excesso de convivência nos mostra, muitas vezes, até você que trouxe até o assunto de não conhecer a pessoa, né?
é que muitas vezes a gente não se entrega. A gente se relaciona intimamente com alguém, né? Intimidade física, a gente acha que está tendo uma intimidade emocional, mas não está. Exatamente. Né? Então, assim, agora você está meio que obrigado, pelo menos com excesso de tempo, a ter essa intimidade emocional. Só que a maioria não está aberto a ter essa intimidade emocional com o outro. Porque se desnudar para o outro significa se desnudar para você mesmo. Então, você tem que reconhecer você para você se mostrar para o outro. E as pessoas não querem isso. Então não há entrega. A maioria das relações são superficiais, muitas delas, e acabam se percebendo dentro dessa quarentena que é uma superficialidade e quando você achava que não, que havia uma profundidade. Então acho que isso fica muito evidente, né? Vou finalizar aqui. Débora, muito obrigada. Nada. Foi muito esclarecedor pra gente, assim, foi muito legal. Espero que para quem tá em casa também, assim, a gente espera de verdade que a gente tenha contribuído. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar pra gente. E é isso, Débora, a gente se vê na semana que vem. Ótimo. Obrigada a vocês, gente. Semana que vem vamos ter mais um vídeo com a Débora. Que é isso! Relacionamento à distância. Na quarentena. Exatamente. Não e é isso. Se inscrever no nosso canal, de comentar. Encerrou? Tchau, tchau.